E aos poucos a gente precisa morrer para esse homem velho, né? Jogar toda espécie de pecado fora. O problema é que quando você tira algo dentro de você, automaticamente fica um vazio. Sim. Um espaço precisa preencher ritual. E aí tá a quaresma. Poxa, cara, as pessoas ficam 40 dias sem beber Coca-Cola, válido, 40 dias sem comer carne, bacana, 40 dias sem doce, sem açúcar, muito legal. Mas no final da quaresma, como que você se tornou? Você se tornou uma pessoa melhor? Quarta coisa, cara, nós precisamos disso hoje. Fazer uma manutenção de valores. Se você quer de verdade morrer pro homem velho, existem lugares que você já não pode mais frequentar. Existem músicas que você já não pode mais ouvir. Existem lugares que já não dá mais para ir. Existem palavras que já não tem mais como sair da nossa boca. Essa é a manutenção de valores. Somos destinados a morrer. Olá, meu nome é Cássio, eu sou consagrado na comunidade católica Eucaristós. E essa reflexão ela não é minha. Ela é a condição que o próprio Jesus nos deu no Evangelho de São João, quando ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A quaresma não é só um tempo de espera para chegar a Páscoa e a gente comer aquele chocolate. É um convite urgente que a igreja nos faz para que em 40 dias nós aceitemos morrer com Cristo, para enfim ressuscitar com Ele na Páscoa. E para ajudar a gente a viver essa morte fértil que a quaresma nos convida, na prática do dia a dia, a gente vai receber convidados muito especiais durante esses dias que vão partilhar seus testemunhos incríveis e vão ajudar a gente a entender como viver isso. Então fica por aqui que a conversa vai ser maravilhosa e definitivamente a sua quaresma vai ser diferente. Irmãos, boa noite. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade de vocês nessa noite. Obrigado por vir partilhar conosco. Antes da gente começar, né, entrar no tema de uma vez, se vocês puderem se apresentar para o pessoal que não conhece vocês, porque aqui vocês são muito famosos, vocês sabem. Né? Mas para quem não conhece, é sempre bom fazer Esses dois aqui, se juntar a história de caminhada dos dois aqui, cara, se dá mais de 100 anos se juntar tudo junto aí, ó. O Lucão andou com Abraão, Isaac. Que isso. Domingo de Ramos eu faço 32 anos, né? Da igreja. É verdade. A missa de Ramos é muito importante ainda para o Puruca. Bora. Na paz de Jesus, amor de Maria, todos. Né? Me chamo Oscar Lucão. Moro em São Caetano do Sul, comunidade Loucos por Jesus. 23 anos caminhando com a renovação carismática, mas há 5 anos na pandemia o Senhor nos chamou para águas mais profundas, né? Membro e fundador da comunidade Loucos por Jesus. 5 anos com a comunidade, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial. Nós não sabemos o dia nem a hora que você vai estar assistindo. Talvez vai estar dentro do carro, talvez trancado no teu quarto escuro, mas pode ter certeza que o homem velho vai morrer em nome de Jesus, vai surgir um homem novo. Amém. Glória do Senhor. Bora. Bom, como já falou, né, eu sou o Puruca. Antes que o Renato fale alguma gracinha, meu nome de verdade é Norisvaldo, né? Gente, Norisvaldo. Meu pai não quis carregar sozinho e ele me deu 2 nomes, né, cara? Quando eu nasci, ele colocou o nome dele em mim e me deu o apelido de Puruca. Então, já estou indo para 49 anos, 49 anos com o apelido Puruca. No dia do meu casamento, o padre Jovi falou, né? Estamos aqui para casar o Puruca e a Elaine. Aí ele, não, é Norisvaldo. Então sou eu. Sou vocalista do Ministério Bom Pastor. Né? Hoje eu sou convidado do convidado. Que convidado foi o Oscar, mas ele me convidou. Então estamos aí, para louvar e bendizer a Deus e falar um pouco sobre as graças que Ele tem na nossa vida. Amém. A comunidade de vocês fica em que região lá de São Caetano? Aqui em São Caetano do Sul, bem no bairro Boa Vista mesmo, né? Participamos da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Embora Nossa Senhora das Dores seja em Santo André, nossa comunidade é em São Caetano, mas pertence à Diocese de Santo André. Hoje Dom Pedro, né? Dom Pedro Cipollini. Benção. Oscar, fala também, Cássio, ele tem toda manhã, ele reza o terço com o povo. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito ultimamente, mas já fui mais fervoroso, né, Oscar? Queria que ele contasse um pouquinho sobre esse projeto do terço aí que o Espírito Santo suscitou no seu coração. Eles rezam todas as manhãs, às 6 da manhã, Oscar, é isso? Conta pra gente um pouco aí. Dia 14 de outubro, agora nós vamos completar 6 anos, né, que nós rezamos. Todos os dias, 6 horas da manhã. Começou na pandemia, né? Nossa Senhora, no dia 12 de outubro, me pediu isso. No dia 13 eu coloquei no Instagram. No dia 14 de outubro de 2020, nós começamos a rezar o terço todos os dias, 6 horas da manhã, e pegou. Né? Na época da pandemia, 350, 400 pessoas, era uma vez. Mas hoje, umas 140 pessoas fiéis todos os dias
né, Natal, Ano Novo, feriado, nós nunca... Inclusive eu. O Puruca tá sempre lá mesmo, é verdade. Serve o fiel, reza todos os dias, né, dentro da ambulância e tudo mais. E Na praia, né? Eu já vi o Puruca na praia lá. o Cão é benção, fielzão, louvado seja Deus. Vocês É benção rezam demais. pelas redes sociais? Rezamos pelo meu Instagram, né, @OscarLocão. E aí é o mundo todo, né? Hoje várias pessoas da Espanha rezam conosco, Estados Unidos, né? Portugal. É bacana demais. Eu tenho certeza de deixar na descrição para o pessoal acompanhar. Depois é bom, a certeza. gente deixa da comunidade, deixa do Oscar, deixa do Puruca. O Oscar também vai estar pregando na Filadélfia essa Eu viajo agora. essa semana, é isso? Quarta-feira que vem, né? 7ª vez lá nos Estados Unidos. Já rodamos bastantes cidades, estados lá. E agora, dia 11, nós vamos para Filadélfia. Vai ser benção. 14 dias lá. Tá bem frio, vamos calar o fogo do Espírito Santo naquele lugar. Perfeito. Boa, é isso aí. Você fez uma colocação muito legal quando a gente começou aqui. O cara já veio preparado trazendo o tema, né? A deixar morrer o homem novo. Acho que a gente pode começar Pode, claro. a falar um pouco disso, assim. Quando a gente pensa, assim, na morte do homem novo, o que vem, assim, à sua mente, baseado na sua experiência, não só do seu tempo de comunidade, mas do seu tempo de caminhada também? A morte do homem velho, né? Do homem velho, olha, A eu morte tô do homem velho. Morte do homem velho. Ressurgiu o homem novo, muito bacana. Eu fui usuário de drogas durante 8 anos, né? Meu fundo da fossa foi 56 quilos no crack, e há 23 anos, no retiro de jovens, Deus me resgatou. Ali, eu nunca vou me esquecer, o pregador pediu para que imaginássemos uma folha de sulfite branca, assinássemos o nome embaixo, entregasse para Jesus e dissesse para Jesus escrever a nossa história. E a partir daquele dia eu falei, o homem velho morre aqui, a partir de hoje escreva o Senhor a minha história. E começou a nascer este homem novo, né? Eu costumo dizer que a nossa conversão ela é diária, né? Até o final da nossa vida nós vamos estar dentro deste processo. E esse homem novo ele tem que aparecer, mas não somente dentro de casa, como São Francisco de Assis dizia, né? Quando for pregar o evangelho, se necessário, use palavras. A nossa vida precisa ser uma pregação. Estar na igreja, na comunidade, mostrando com uma camiseta, com um terço, com uma cadeia, com uma corrente, é fácil mostrar que você é um homem novo. O difícil é no dia a dia, quando ninguém está vendo, né? Dentro da tua casa, na rua, no serviço, né? E esse é o homem novo que verdadeiramente precisa aparecer. E eu fui buscar Papa Bento XVI, né? Para a gente poder fazer essa partilha de hoje aqui, né? Porque morrer para o homem velho, eu preciso deixar tudo aquilo que eu fazia, né, no mundão. Ou seja, tudo aquilo que era de pecado que eu fazia, eu preciso deixar para trás para que o homem novo possa aparecer. O problema, Cássio, é que a gente não sabe o que é pecado. Né? Então, o Papa Bento XVI nos ensina, pelo fato das pessoas não saberem o que é o pecado, todas as vezes que a gente ouvir a palavra pecado, a gente troca a palavra pecado por desordem. Até a Bíblia, né, em Gálatas 5, ele fala algumas coisas sobre pecado, fala algumas coisas sobre virtude, mas não existe um manual na Bíblia que nos mostre, isso daqui é pecado, aquilo que não é pecado. Inclusive os jovens hoje, para tudo, eles querem fundamento e tem dúvida, né? Mas onde que está na Bíblia que isso daqui é pecado, que aquilo é pecado, né? E o Papa Bento XVI nos ensinou isso. Todas as vezes que você ouvir a palavra pecado, pelo fato de nós não sabemos o que é, nem, né, não tem uma relação na Bíblia de 800 pecados e tudo mais, a gente tira a palavra pecado e coloca a palavra desordem. Então, tudo aquilo que gera uma desordem na nossa vida, né, é pecado. Então, o que o Papa Bento XVI nos ensinou? E essa foi uma homilia no dia 1º de novembro, né, véspera de finados, dia de Todos os Santos. E o Papa Bento XVI trouxe alguns ensinamentos muito bacanas para a juventude de hoje. Né? Por quê? Porque ter celular não é pecado. Graças a Deus nós estamos fazendo esse podcast através de um celular. Faltou a lâmpada lá, né? A luzinha, mas tudo é tecnologia e tudo mais. Aí você pega o celular, por exemplo. Ter celular não é pecado. Mas quando o celular gera uma desordem na minha vida, ou seja, eu estou o tempo inteirinho no celular, né? Sites pornográficos, me masturbando, me perdendo, não tenho mais tempo com a minha esposa, com os meus filhos, né? A partir do momento que o celular gera uma desordem na minha vida, aí entra o pecado. Papa Bento XVI fala a respeito da televisão. Ter televisão não é pecado. O problema é que quando a televisão causa uma desordem na minha vida, eu só quero assistir agora, já não tenho mais tempo para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, né? Aí entra uma desordem na minha vida, entra o pecado. Papa Bento XVI fala também da academia. Fazer academia não é pecado. Olha o Renatão aí. Não é só no bom diário, Renatão. Fazer academia também, pô. E fazer academia não é pecado. O problema é quando a academia gera uma desordem na minha vida.
né? A pessoa não posta uma foto na missa, mas na academia tá lá malhando, né? Tá o tríceps aparecendo, começa a emagrecer, é só fotos de academia. Aos domingos também vai para academia. Então, o fato de a academia gerar uma desordem na nossa vida, aí é onde entra o pecado. E aos poucos a gente precisa morrer para esse homem velho, né? Jogar toda espécie de pecado fora. O problema é que quando você tira algo de dentro de você, automaticamente fica um vazio. Espaço, Um sim. espaço precisa preencher, né? E tem muitos pregadores hoje, isso daqui é muito forte quando a gente fala isso daqui, porque a maioria dos pregadores hoje fala assim, só Deus é capaz de preencher o vazio do teu coração. Quando na verdade, às vezes não é vazio, às vezes é excesso, né? Dentro da nossa vida tem excesso de vaidade, excesso de soberba, excesso de orgulho, né? Excesso de ganância. Então, muitas das vezes não é Deus que precisa preencher o vazio do nosso coração. Somos nós que temos que tirar os excessos, né, que está em nós para que Deus possa encontrar um espaço para que Ele possa adentrar dentro de cada um de nós. Então, então a primeira coisa que o Papa Bento XVI nos ensina para que o homem velho possa morrer, eu preciso arrancar o pecado da minha vida, toda espécie de pecado. E o interessante é porque ninguém precisa falar o que é pecado e o que não é pecado, né? Nós que somos da igreja, o Espírito Santo ele vem e nos acusa. Existe uma intuição natural, né? Sim, Daquilo sim. que não cabe. E você sabe o que é e o que não é pecado, sem precisar que, né, a gente chama na faculdade, né, de moral, né? Pô, você sabe o que é moral? O problema é que muitas pessoas hoje não estão dizendo, isso aqui não é imoral, nem é moral. Isso tudo é amoral hoje. Não, nem tudo é amoral. Existe uma moral. Cada né, termo, hein? que nós precisamos, como cristãos, né, seguir e tudo mais. Então, o que o Papa Bento XVI nos ensina? Tira o pecado com vazio, com um buraco, com um espaço, preciso preencher. Com o que eu preencho? Com virtude. Né? Então, para que o homem velho possa morrer, eu preciso preencher isso daqui com virtude. Não adianta eu ligar para a casa do Puruca e falar com a esposa dele, e aí, como que tá o Puruca? E aí a esposa dele vai falar, pô, Oscar, o Puruca não bebe mais, não fuma mais maconha, não cheira mais cocaína, né? Não se masturba, não assiste mais vídeos pornográficos. A vida do Puruca tá legal, ele deixou o pecado de lado. Aí eu pergunto para a esposa dele, mas e as virtudes? Oscar, virtude tá um pouco difícil. Né? Não tem tempo para as crianças, não tem tempo para a neta, me trata mal, fala palavrão. Então, o pecado já não existe mais, mas também não tem virtude, então não mudou nada. Né? É por isso que para que o homem velho possa morrer, eu preciso tirar o pecado da minha vida, mas eu preciso, no lugar do pecado, colocar virtude. Né? E existem, virtude pra caramba, né? Para que a gente possa aprender sobre elas. E a terceira coisa que o Papa Bento XVI nos ensina, arrancou o pecado. A morte do homem velho. Mas aí coloca a virtude no lugar do pecado. Mas ele nos ensina a ter uma vida espiritual. Nós estamos dentro da quaresma. Pô, isso daqui é fantástico demais. Teve os primeiros 2 episódios, né? Sim. De vocês que foram a respeito da quaresma. Falando sobre a morte das vontades e das convicções bem voltadas para esse tempo que a gente vem vivendo, que é a quaresma. Inclusive hoje, quando a gente estava conversando mais cedo sobre o tema, eu ainda comentei com o Cássio o seguinte, o homem velho precisa morrer para vir um homem novo, mas eu não tinha me atentado, eu não tinha visto, né, nada disso, aliás, do Papa, que você precisa preencher isso aí. Tudo bem, você não tem mais o pecado, mas e aí? Cadê a virtude que vai tomar conta desse vazio que ficou? Né? Poxa, não tenho mais o pecado. Beleza, legal. Mas o que você está dando de fruto agora que você não tem o pecado? Eu acho que muita gente também, na hora que ouvir isso aí, vai dar um estalo, porque é legal. Como você falou, legal, não tem mais pecado. Ou ligou, o Puruca tá beleza, bacana, mas não tem virtude nenhuma. Então, não frutificou, na verdade. E pegando esse gancho, Puruca, sobre o homem velho, gostaria que você também falasse um pouquinho sobre a morte do homem velho com a sua vivência, com o que você viveu na sua vida, com o que você passou, com o que você é hoje, o que você representa hoje aqui na Diocese de São Miguel, como ministro de música, como avô, enfim, como socorrista do SAMU. Ele é do SAMU, é motorista do SAMU, pô. Socorre vidas, não só espiritualmente, mas no literário ali, ó, todo dia salvando vidas. Que você pudesse contar também um pouquinho pra gente, Puruca, por favor. Pegando um gancho do que o Oscar estava falando, né, cara? Ontem a Nani e eu fomos lá na igreja São Francisco, lá na Sé, né? Nós fomos lá nos confessar. E eu confesso que nós fomos lá, não porque é padre diferente, lá vende uns pães
Muito bom, cara. Eu falei, Nani, aproveitar, a gente confessa, compra o pão, entendeu? Então a gente comprou logo 2, que era pra poder passar a semana praticamente. E, cara, assim, muito bom, como o Oscar falou. Você se confessar. Tem gente que até hoje não gosta, é católico e não gosta de se confessar. Cara, é muito bom, cara. Você sai, né, leve, vazio, como ele falou, e precisando, claro, de colocar as coisas de Deus no lugar. E para nós foi assim, diferente, foi um lugar diferente que nós fomos, né? A Júlia ainda recebeu a bênção do padre lá e tal. E então, assim, se confessar para quem não tem o costume, para quem é católico e não tem esse costume, cara, faça. Aprenda que a confissão é algo necessário para um católico. Ah, mas eu não costumo pecar, você já está errando aí porque você disse que não. Cara, sei lá, você perdeu a paciência, xingou alguém, já não é algo seu, não é algo de Cristo, não é algo bom. Então vai lá, confessa, sabe? Porque você comungar, né? Com algo que está te incomodando, que está te fazendo mal, porque, como falou, o Espírito Santo te incomoda, dizendo, vai lá, você está errado, você tem um probleminha ali. Então, assim, só para colocar essa parte, cara, faz muito bem a confissão. Então, confesse, né? Faça uma boa confissão, não esconda nada, nem um detalhe, mesmo porque o padre não vai contar para ninguém. O Espírito Santo e o padre estão ali, e o Espírito Santo vai te perdoar antes do padre ainda te perdoar. E quando o padre te der a absolvição, cara, abraça. Então, se confesse. Eu vou rapidinho lá no que o Renato perguntou. Estou há 32 anos, né, na igreja, domingo de Ramos, né, agora faz 32 anos, com muitos tombos, cai e levanta, né? Muitas vezes cair, caras igual o Renato, que quase uns 30 anos que eu conheço, ligo pro Renato e chora e a gente briga de novo, depois a gente tá junto chorando. E eu comecei lá na Santa Luzia, na Vila Jacuí. Eu saí de dentro da cadeia, né, no domingo de Ramos. Ninguém sai de uma cadeia no domingo de Ramos, não domingo, aliás. E Deus me tirou. Vou tentar resumir. Minha avó foi levar uma comida para mim porque eu não estava comendo. E o delegado falou para ela: aqui não é um albergue, aqui não vai acontecer, isso aqui não pode dar comida para o seu neto. Aí ela falou para ele: olha, com a fé que eu tenho em Deus, uma sexta-feira. Minha avó é evangélica, era, né? Infelizmente faleceu. E ela falou assim: com a fé que eu tenho em Deus, ele vai passar aqui na frente desse delegado esse final de semana. Ele riu. Porque ninguém sai de uma cadeia no domingo, cara, no sábado, porque o fórum não tá para isso no final de semana. Pois a advogada foi lá, com o alvará de soltura, no domingo, meio-dia. Meio-dia e meio eu passei na frente dele, né? Porque ele riu daquilo, porque minha avó falou que com a fé que ela tinha em Deus aquilo ia acontecer. E minha mãe era da Renovação Carismática já, no grupo de oração lá na Jacuí. E ela chorava muito, pedia muito, e a galera toda estava orando por mim. Quando eu cheguei em casa, minha mãe lá, meu irmão falou assim: olha, mãe, a advogada está no portão. Ela falou: manda entrar. E aí, quando a meu irmão viu o Puruca também, ela pulou, igual o pai do filho pródigo. Ela pulou, veio me receber, me abraçar e tal. Entrei para dentro do banheiro da minha casa, fiquei 2 horas sentado no chão. Aquilo lavou minha alma, meu corpo, meu espírito. Acho que, cara, foi um dia. Eu tava mais de 1 mês sem tomar um banho direito, né? Porque lá a gente não tinha água, era só lavando as partes mais importantes, para não ficar totalmente fedido. E fui para a igreja, cara. Domingo de Ramos. Eu brinco que assim, não me sinto mal em ter me sentido um jumentinho. Que quando Jesus passou pelo povo em cima do jumentinho, né? O povo jogava os ramos e tal. E eu entrei na igreja nesse momento, onde os ramos balançavam e tal. Estava rolando o grupo de oração, mas o padre estava lá fazendo um momento. E então foi isso, cara. Foi dessa maneira também. Saí das drogas, né? Usei drogas do meu 12 anos dos 12 anos até os 18, né? Fui diretor da torcida do Corinthians, da camisa 12. Não, esse tipo de coisa não precisa nem comentar. Fiz muita besteira Não precisa falar isso, não. Pô, falar. Faz parte do meu passado. Se você ter sido preso, tudo bem. Agora, pô, diretor da torcida do Corinthians aí já agora estragou a amizade de vez depois, mesmo. Né, Deus me converteu, mas essa parte do Corinthians ele manteve ainda, não tirou, não. E é isso, gente. Um pouco do que o Oscar falou, né? Também vindo da questão das drogas, da criminalidade. E hoje eu tento entregar toda a minha vida, a minha família. Hoje, graças a Deus, mais do que nunca, depois de quase, o Renato, o Oscar sabe, quase perdi meu casamento. E o Oscar vai falar disso, eu tenho certeza. O Oscar vai ter um encontro de mulheres, né, na comunidade dele. E foi uma das coisas que salvou meu casamento. Minha esposa, a gente estava muito difícil, e ela foi participar lá, né? Quando ela voltou, me abraçou, chorou, vamos rezar, vamos acertar as coisas. E nós, graças a Deus, hoje, a gente está sempre em oração, está sempre seguindo as coisas de Deus. E se eu for tocar, ela está comigo. Se ela for fazer alguma coisa, eu estou com ela. E a gente ensinando a nossa neta também a caminhar
nas coisas de Deus, né? Então é isso. É mais ou menos por aí, tentando resumir a história. Show de bola, show de bola. Acho que dá para fazer um paralelo aqui. O Oscar falou um negócio muito interessante, né? De substituir a palavra pecado pela palavra desordem. Eu lembro que eu vi em uma conversa de um padre americano com um psicólogo cristão, né? E falando sobre essa questão da desordem e da dificuldade que a gente tem também de deixar morrer o homem velho. E ele falou que tem uma diferença muito interessante entre nós, seres humanos, e os animais, né? Um animal, ele é, apesar de ser movido pelo instinto, ele é incapaz de morrer de tanto comer, né? Ele é incapaz de, assim, o instinto dele de fazer aquilo, fazer com que ele perca a vida. E o ser humano não. Por conta da desordem, né, do pecado original, a gente leva o nosso instinto à busca do prazer ou à fuga da dor, né? Entrando ali um pouco mais na parte psicológica, aos extremos. A gente é capaz de experimentar prazer até a morte, ou de fugir de uma circunstância até perder a própria vida. E eu acho isso muito, muito interessante, porque a palavra desordem, eu acho que ela é chave para entender que o que a gente chama de homem velho também é o homem desordenado, né? Sim, você pega a palavra paraíso, né? Como Deus faz Adão e Eva. A palavra paraíso significa jardim das delícias. Deus coloca o homem e a mulher no jardim das delícias e deixa com que eles desfrutem de tudo aquilo que Deus havia dado. Mas quando entra o pecado, entra a desordem no jardim das delícias. O homem e a mulher é expulso, né? E assim somos nós também. Há 23 anos eu lido com dependentes químicos. Você vai num grupo de apoio hoje, os caras acham que parar de beber ou parar de fumar é sobriedade. Mas parar de beber é só força de vontade. Uma pessoa que tem força de vontade, ela pode beber, ela pode fumar, mas sobriedade vai muito além. Sobriedade é mudança de vida, é mudança de caráter, né? Mudança de atitude. Não adianta eu, como casado, dar em cima da sua esposa, talvez quando ninguém está vendo, ou ficar olhando para as mulheres e tudo mais, né? Então, essa virtude que o Papa Bento XVI nos ensina, ela vai muito além do que aquilo, né, que as pessoas dentro da igreja até ensinam, né? Então, você, parei de pecar, né? Arranquei o pecado da minha vida, mas aí volta a dizer, preciso colocar virtude no lugar, né? A virtude de ser um marido melhor, um filho melhor, um esposo melhor, um trabalhador melhor, um irmão de comunidade melhor, né? Tudo isso daqui a gente poderia ficar falando de virtude aqui uma noite inteira, né? Mas o que o Papa Bento XVI nos ensina, que eu falei da Quaresma, né? Por isso que foi legal os 2 outros podcasts que vocês tiveram anterior a isso. Porque a terceira coisa para o homem velho morrer, que o Papa Bento XVI nos ensina, é ter uma vida espiritual. E aí está a Quaresma. Poxa, cara, as pessoas ficam 40 dias sem beber Coca-Cola, válido, 40 dias sem comer carne, bacana, 40 dias sem doce, sem açúcar, muito legal. Mas no final da Quaresma, como que você se tornou? Você se tornou uma pessoa melhor? Então, a gente buscar ter esta vida espiritual, é o que o Papa Bento XVI nos ensina. Arrancou o pecado, colocou virtude, mas seja uma pessoa espiritual. Então, nós estamos num tempo propício para que você se torne uma pessoa melhor do que você entrou na Quaresma. Eu sempre digo que deserto não é lugar de moradia, né? Deserto é lugar de passagem. E Deus não nos leva ao deserto para nos matar, mas Ele nos leva ao deserto para nos treinar. Então, no deserto você é treinado. Eu sempre digo isso, né? Palavra não é conforto, né? Hoje em dia tem muitas pessoas pregando a palavra, né? E as pessoas saem da igreja chorando. Nossa, que palavra bonita, como confortou meu coração. Mas na verdade a palavra não é conforto, a palavra é confronto. Eu preciso sair da igreja, poxa vida, hoje eu fui confrontado pela palavra, né? A palavra me confrontou, o Senhor me confrontou. Então, levar uma vida espiritual, pegar esse tempo de Quaresma, ler mais as Sagradas Escrituras. Mateus 6,6, a palavra diz isso, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, olha teu pai em segredo, teu pai que estiver no lugar escondido, atender aos teus pedidos. Então, buscar uma vida espiritual, ler mais a Sagrada Escritura, buscar o Senhor na Eucaristia hoje. Está sendo gravado esse podcast numa quinta-feira, dia de adoração nas igrejas, o Santíssimo exposto, né? Entrar dentro do teu quarto, ser uma pessoa espiritual. Quando acordar, ao invés de pegar o celular, a primeira coisa que você faz, olhar ali o Instagram, o Facebook, o TikTok, não, pegar, acordar, traçar o sinal da cruz, agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor está te dando a graça de respirar, ouvir, falar, andar, rezar um santo terço,
ler a Bíblia, fazer uma oração espiritual, né? Cara, é bacana demais. Então, morrer pro homem velho, arrancar o pecado da minha vida já não faz mais parte, né? Embora estejamos dentro deste processo de conversão, colocar a virtude no lugar do pecado, ter uma vida espiritual, mas a quarta coisa, cara, nós precisamos disso hoje. Fazer uma manutenção de valores. Se você quer de verdade morrer pro homem velho, existem lugares que você já não pode mais frequentar. Existem músicas que você já não pode mais ouvir. Existem lugares que já não dá mais para ir. Existem palavras que já não tem mais como sair da nossa boca. Essa é a manutenção de valores. Eu costumo brincar, mas uma brincadeira cheia de seriedade, né? As mulheres vão fazer a unha no salão de beleza. Quanto que é uma unha hoje? R$80 e tudo mais. Existem uns salões, né, que você paga R$80, você faz uma unha que fica, a unha dura vários dias e tudo mais. Só que aquele salão de beleza é palavrão, é música mundana, é mulher que fala, né, fui pra balada, beijei tantos, não sei o que lá e tudo mais. Existem salões de beleza que a unha não é R$80 e não fica tão boa quanto aquela. Mas tem alguns salões de beleza que você vai precisar fazer manutenção de beleza, de valores. Tem alguns lugares que já não dá mais pra gente ir. Não dá mais pra gente já ficar escutando conversas frívolas, tolas, se queremos morrer de verdade para o homem velho. São casais, né? Casais novinhos, tal, que faziam faculdade e estavam na igreja, engajados na igreja, e começaram a fazer faculdade, e na faculdade começaram a se perder, porque tá todo mundo bebendo, só você que não bebe, você é o caretão, então bebe aí, vamos aí também e tal, não sei o que lá, tá todo mundo, né, curtindo essa balada, né? Então, manutenção de valores. Existem lugares que nós não podemos mais ir, existem lugares que nós não podemos mais frequentar. A palavra diz, né, que más companhias, elas corrompem bons costumes, né? Então, de verdade, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente anda. Isso daqui não é palavra de coach, não, isso daqui é realidade mesmo, né? Se Jesus caminhava com 12, tinha alguns que eram tortinhos, não queriam mudar de vida, imagina nós, né? E é o louco também, porque o evangelho de domingo agora, né? Jesus caminhava com 12, mas existiam 3 que ele queria estar em alguns lugares específicos e tudo mais, né? Assim é a nossa vida, a nossa manutenção de valores. Se eu quero morrer para o homem velho, eu preciso saber com quem eu caminho. E aí que é o difícil, as pessoas falam assim, não, eu posso continuar caminhando com aquela galera, eu vou trazer eles para a igreja aos poucos. Cuidado. Costumo dizer que quem está embaixo puxa primeiro. Às vezes é muito mais fácil as pessoas do mundão fazer com que você saia da igreja, sinta vergonha de Deus e volte para o mundão, do que você sozinho querer tentar trazer essas pessoas para dentro da igreja hoje. Essa manutenção de valores, cara, para que o homem velho morra e o novo nasça, ela tem que ser todos os dias. É a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Sim. Jesus olha pro Nico e fala, Nico, necessário vos é nascer de novo, né? Da água Do Espírito. né? Não tem jeito, é assim. Os caras. Só uma coisa, Renato. Eu precisei, quando eu larguei as drogas, tá, que eu saí da cadeia, eu precisei me afastar das pessoas que eu tinha na minha vila ali, que é os que eu usava droga e tal, que cometiam algumas coisas erradas. E muitos deles ficava tirando bala da minha cara, me recriminando, né? Agora virou padre, virou não sei o quê, agora é beato e tal. E assim, cara, se a gente for escutar todas essas coisas e você falar assim, ah, mas não vem do cara. Realmente, muitas vezes o inimigo vai lá e usa aquela pessoa para poder te cutucar. E a vontade, o Oscar pode falar isso também, porque a vontade da droga é grande. Porque, cara, assim, como um usuário dizendo, o ex-usuário dizendo para vocês que assim, a primeira sensação da droga é ruim. O Oscar sabe, não. Mas se fosse ruim, não tinha tanta gente viciada. Essa é a verdade. A questão é o problema é o depois. Sim. O problema te traz depois, te traz uma depressão, te traz uma raiva de você mesmo, e essa raiva te faz querer usar mais. Então eu precisei me afastar dessa galera para quê? Para que eu pudesse estar aqui hoje. Se eu tivesse junto com aquela galera lá, eu ia usar. Mas como eu não fui atrás mais... Talvez você nem estaria aqui hoje. Nem estaria aqui hoje, com certeza. Mais um pinado, né? Pinado por E um monte, né, que morreu, infelizmente. Um monte. Então, essa é uma realidade. Tem gente que fala assim, mas eu vou perder meus amigos. Não. Você não vai perder amigos, você vai ganhar Deus, cara. É muito mais que isso. Tem um ditado que diz, né, que tá na palavra, eu não me engano agora, que diz assim, é melhor um minuto com Deus do que 100 dias sem Ele.
né? Então, assim, eu prefiro estar com Deus ali naqueles poucos momentos do que estar com os amigos que, quando eu fui preso, a maioria fugiu, né? Não foram ajudar minha mãe, não foram falar com a minha mãe, mas depois que eu saí, foram atrás de mim. E aí, mano, vai ficar dentro de casa? E eu fechava a porta. Quando me dava aquela crise querendo, eu corria para a igreja. Um grande homem que me acolheu, Padre Geraldo, estou de volta com ele na paróquia, né? Padre Geraldo, não sei se ele vai ver, mas Deus te abençoe. Devo a minha vida a Deus e a esse padre, porque quando eu estava na vontade, era ele que me acolhia e ele que não deixava eu ir para a rua. O Padre Geraldo hoje voltou para Santa Luzia de novo lá em cima, lá, né? Ficou sabendo que legal? E, Oscar, dentro desses 4 pilares que você nos citou, você como fundador da comunidade, como pai espiritual de uma galera, como você orienta esse povo que é pastoreado por você ali mais de perto a viver esses 4 pilares? Porque legal, beleza, você tem que se encher, tal, fugir do pecado, mas você como pai espiritual, o que você pode falar para a galera de concreto? Como fugir, como resolver esses 4 pilares de uma forma mais simples na vida? Como você fala isso para a galera da comunidade Loucos por Jesus? É bacana a pergunta, porque na verdade a gente não tem. Nós estamos dentro deste mundo, nós estamos neste mundo, só que só de passagem, né? Nós nascemos para ser santos, nazarenos, separados, né? O problema é que muitas das vezes a gente quer fugir de algo que nós vamos ter que conviver o tempo inteiro. Então não tem como, né? Você vai no mercado hoje, você passa por alguém fumando maconha, você vai sentir o cheiro de maconha. Você vai na praia, você vê as meninas seduzindo com biquínis e nas missas também com roupas que não são adequadas, né? Então nós estamos neste mundo, não fazemos parte dele, mas estamos aqui, né? O segredo é, eu preciso morrer para o meu hoje, meu homem velho hoje. Eu digo para pessoas que usam drogas, né? Amanhã eu não sei se eu vou fumar maconha, né? Amanhã é outro dia. Hoje eu não quero. E amanhã, quando eu acordo, a mesma coisa. Amanhã é muito longe, não existe ainda. Hoje eu não quero, né? Então, o segredo é não tirar o teu olhar do Senhor. Na pergunta que o Renato fez, o que você diria? Qual o segredo? Não tirar o teu olhar do Senhor. Não olhe para o teu fundador, não olhe para o teu coordenador, não olhe para o padre. Olha para o teu Senhor, né? Coloca os teus olhos fixos nele. Há 23 anos atrás, o coordenador do grupo de jovens que eu participava, ele dizia para todo mundo que em questão de 2 meses eu voltaria, né, a ser quem eu era, porque era fogo de palha, como muitos jovens que fazem retiro e tudo mais. Então, olha só, as palavras de um coordenador de grupo de jovens: isso daqui é fogo de palha, daqui 2 meses está no mundo de novo, né? Se eu tivesse acreditado nas palavras dele, porque as palavras têm poder, hoje eu estaria no mundo novamente. Mas eu coloquei os meus olhares fixos no Senhor, né? E volto a dizer da manutenção de valores: você tem que saber com quem você anda, né? 2 Timóteo 2:22, a palavra diz: foge das paixões da tua mocidade, pequeno Timóteo. Anda, né, na companhia daqueles que louvam, adoram o Senhor com pureza de coração. Não tem jeito. São Paulo nos ensina que o pecado, né, o diabo, ele é como um cão preso. Se você for aí, a corrente só vai até ali, aqui você está tranquilo. Mas se você for até onde a corrente te alcança, o bicho pega, a mordida é dolorida, né? Então não tem jeito. O diabo eu enfrento. Esse é o lance. O diabo eu enfrento. Eu tenho a Eucaristia, eu tenho o rosário, eu tenho o jejum, eu tenho oração, eu tenho a palavra, né? São as pedrinhas que o Senhor nos dá. O diabo eu enfrento, eu vou pro pau, eu vou pra porrada. Agora, a minha natureza humana, eu preciso fugir dela. Esse é o conselho. E não foi nenhum apóstolo que nos ensinou isso, foi Jesus, Mateus 26:41. Vigia e ora, a tua carne, o teu espírito está prontinho, mas a tua carne é fraca. Então não é orai e vigiai, é vigiar e orar, é a ordem. Primeiro eu vigio, para que a minha conduta não seja uma conduta de insensato, e depois eu oro. Então vigia e ora, o espírito está prontinho, irmão. Você reza o terço, está na comunidade, todo mundo te conhece, o Renato da Eucaristosa agora e tudo mais. Mas a tua carne é fraca. Tirou o teu olhar do Senhor 1 segundo, eu não sei do que eu sou capaz, né? Então qual que é o segredo? O segredo é manter o olhar fixo no Senhor. Tirei o meu olhar. Eu vou para os Estados Unidos agora, 14 dias longe da minha esposa, do meu pároco, longe da comunidade, das meninas, dos filhos, dos filhos, de todo mundo. Para você cair em tentação é 1 segundo. Tirou o teu olhar do Senhor,
já era. Então esse daqui é o grande segredo que eu dou para todo mundo, né? Permaneça com o teu olhar fixo no Senhor, né? De verdade, você quer conhecer quem é o Oscar Locão, não é me vendo pregando, nem entrando no meu Instagram, no meu Facebook, no YouTube e tudo mais. Quer ver quem é o Oscar Locão? Pergunta para minha esposa dentro de casa. Quem de verdade é o Oscar? Né? E a pergunta que fica é quem somos nós quando ninguém está vendo? Isso daqui precisa nos incomodar. Né? Porque, volto a dizer, ser cristão na igreja, na comunidade, uma camiseta, um terço, uma corrente, isso daqui é fácil. Né? Mas quem somos nós quando ninguém está vendo? Essa pergunta é impertinente. Né? Se eu puder entrar um pouco mais assim na intimidade, né, na pessoalidade de vocês, porque é um testemunho muito rico, não tem como não deixar passar, né? Você falou dessa mudança de valores, né, de reavaliar os valores. Eu tenho uma experiência particular, e aí se vocês tiverem algo semelhante, queria que vocês partilhassem também. Quando eu era bem mais jovem, eu estava começando a caminhar lá na igreja e tudo mais, na minha época era moda colocar piercing no nariz. Sim, eu já tive um piercing no nariz. Gente, pasme, o Cássio já teve um piercing. E eu coloquei o piercing porque, tipo, eu gosto de rock, então sempre foi mais ou menos a minha galera, né? Sempre foi ali o que eu tinha como referência. Então eu não vi pecado. Eu também não pensei como desordem, né? Pensei como pecado. E aqui não, falando, sei lá, não é pra ninguém se furar, não é esse o ponto. O ponto é que chegou determinado momento da minha vida, na minha própria espiritualidade, na minha oração, que não foi um pregador que chegou em mim e falou, cara, tu tem que tirar isso aí. Ou um padre numa homilia apontou e falou que eu tinha piercing e brinco. É pra você tirar isso aí. Na minha relação com Deus, eu olhei para aquilo e eu falei, cara, se eu escolhi Deus, isso aqui não me cabe. Por uma série de motivos, na época eu pensei por questão tipo, de escândalo, de evangelização e tudo mais, de estar mostrando ali um exemplo para outras pessoas, né, pelo tipo de comportamento que acompanha esse tipo de mudança na aparência, né. Mas foi a minha experiência com Deus que me fez sentir e me fez olhar para aquele comportamento e eu perceber que aquilo não cabia. Ninguém precisou me apontar. Na vida de vocês, tem algum momento que vocês olharam vocês olharam para si, olharam para um comportamento, talvez depois da experiência de conversão mais forte de vocês, que você foi, ó, isso aqui não me cabe. É bacana, e nós somos, às vezes, muito hostilizados por algumas palavras na forma como nós pregamos, né, da radicalidade do evangelho, principalmente com mulheres, né, quando a gente começa a falar sobre vestimentas, né, você está falando de um piercing, mas a gente fala também sobre vestimentas. A maioria das mulheres hoje dizem assim, mas a vestimenta não revela o caráter de uma mulher, né? De verdade, não, mas o caráter de uma mulher se dá pela roupa que ela veste. Né? Ao olhar para um bombeiro, de longe você sabe que é um bombeiro, ao olhar para um médico, de longe você sabe que é um médico, ao olhar para um advogado, de longe você sabe que é um advogado. Então, a roupa que a mulher usa, ela revela o caráter que ela leva. Né? Quando eu olho para Jesus, vem da perfeição dele, e olho para eu, como eu estou hoje, a forma como eu falo, como eu me dirijo às pessoas, como eu abraço, como eu cumprimento. Né? Isso daqui revela aquilo que Deus está fazendo na minha pessoa. Por isso que eu falei no início que existem coisas que não precisa um padre, alguém falar para nós que é pecado. O Espírito Santo nos revela. Né? E ao olhar para dentro de nós, e o nosso estereótipo também, os nossos gestos falam. O nosso corpo fala, né? É muito bacana. Eu já fui muito julgado, tinha alguns jovens que tinham piercings enormes e tudo mais, alargadores na orelha, né? Tinham várias tatuagens e tudo mais. Pô, mas tatuagem não é pecado. Volto dizendo do início, né? Tudo é pecado ou não é pecado? Posso ou não posso? E não existe um manual na Bíblia que nos revele o que é pecado, o que não é e tudo mais. Mas o lance é a gente ser exemplo. Né? Volto a falar de São Francisco, quando for pregar, se necessário, use palavras. Na minha vida precisa ser uma pregação. Né? Não adianta eu sair daqui falando, 23 anos de sobriedade, 23 anos que eu não coloco champanhe na boca, e aí quando a gente sai daqui vai ter uma confraternização, um happy hour, eu tô com uma taça de cerveja porque não tem ninguém da igreja me vendo. Né? Então, o que é pecado, o que não é pecado,
que é o lance que as pessoas olham e tudo, mas não é pecado, o pecado é a embriaguez, não é a bebida. Você pega o livro de Provérbios capítulo 20, versículo 1, a palavra diz, né, não vos embriagueis com vinho, porque é uma fonte de devassidão, mas embriagai-vos do meu espírito, né? Paulo escreve aos Filipenses, né? Provérbios 20, a palavra diz a respeito do vinho, a respeito da bebida, né? Então, não adianta. Eu preciso mostrar para as pessoas que, de verdade, o verdadeiro homem velho morreu, né? E o homem novo ressurgiu em todos os aspectos. E aí você vai se ligando, você vai automaticamente tirando, né? Eu vejo pessoas que tinham alargadores, fica feio, o buraco nunca mais fecha, mas depois que eles estavam em Cristo, que eles viram que agora eles eram uma nova criatura, poxa, eu vou tirar esse alargador da minha vida, né? Vou tirar esse piercing da minha vida, já como cristão já não faz mais parte né, da minha história e tudo mais, aquilo que era velho passou, eis que tudo se fez novo, e é novo em todos os sentidos, né? Provérbios 20, versículo 1, a palavra diz, zombeteiro é o vinho e amotinador é a cerveja. E quem quer que se apegue a isso não será sábio. Tá vendo aí? Ó? Quem quer que se apegue, eu não sou apegado, né? Não vos embriagueis com o vinho, porque é uma fonte de devassidão, mas embriagai-vos do meu espírito. Tá vendo? Não vos embriagueis, eu não me embriago, eu só tomo de vez em quando. Então é sempre algo que as pessoas falam para tentar, poxa, não é pecado, pecado é embriaguez, né? E tudo mais. Aí eu digo, Cassio, o lance do pecado e do não pecado é algo secundário. Pelas almas que Deus me confiou, vale a pena eu ficar sem beber. Vale a pena eu deixar de fumar. Vale a pena, no lugar do pecado, eu colocar virtude. Pelas almas que Ele me confiou. Então, quando você começa a pensar nisso, poxa, é real, cara. Né? Pelas almas que Deus me confiou, vale a pena eu não tomar essa cerveja. Pelas almas que Deus me confiou, vale a pena eu jejuar. Pelas almas que Deus me confiou, vale a pena eu buscar o Senhor na palavra, na Eucaristia. E esse que é o grande lance, e eu volto a dizer a respeito da Quaresma. Né, pelo fato de nós estarmos dentro da Quaresma, um tempo propício para a gente deixar o homem velho e nos revestir do homem novo, vale muito a pena. Eu digo que nem vale a pena, vale tudo. Né? Eu estar 14 dias nos Estados Unidos agora, longe da minha esposa, longe dos meus 3 filhos, cada um numa escola diferente, com horários diferentes, sobrecarregar minha esposa, cuidar de uma comunidade, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Cara, não é fácil. Se não for pelo amor às almas, você não consegue, né? Não adianta. E eu só faço isso, irmão, porque um dia me ensinaram que para que outros possam viver, vale a pena morrer. Quando eu morro para o eu, né? E desejo viver aquilo que Deus quer que eu viva, cara, é a maior alegria do mundo, né? Isso é a verdadeira liberdade que nós cristãos vivemos, pelo qual Cristo morreu por cada um de nós. Ser livre na certeza de que, se não for pelo resgate das almas, se não for pelo reino, cara, não vai dar certo. Mas é por amor às almas que Deus nos confiou que a gente faz isso. Uma coisa que o Oscar falou sobre a questão das vestes, é claro que tem muitas outras coisas, como ele colocou. São Francisco, um dos exemplos, ele pregava na rua sem abrir a boca, né? São Francisco saía só com uma veste, eu não lembro qual é o nome do outro santo que andava com ele, que saíam na rua só vestidos de freis, e as pessoas muitas vezes se convertiam por causa disso. Uma coisa que eu deixei de fazer, né, uma mudança de vida. Durante um tempo ainda que eu estava, o Renato deve lembrar ainda, durante um tempo que eu estava na igreja, eu larguei as drogas, larguei muita coisa. Só que eu ainda fumava cigarro, né? Eu ia cantar e fumava cigarro. E um dia Deus me incomodou com isso. Eu me incomodei, foi através de Deus, e eu vi que, como o Oscar falou, as pessoas que estavam ali me vendo cantando, às vezes pregando sobre a minha vida, né? Uma vez eu saí para fora da igreja para fumar. E uma senhorinha passou, nossa, ele fuma. Aí, cadê o exemplo, o testemunho ali, né, de você tá fumando? Então foi uma coisa que Deus, graças a Deus, a minha filha estava grávida da minha neta, né? Tá com 7 anos agora, vai fazer 8 anos que eu larguei o cigarro. Mas depois de quase 20 e poucos anos fumando ainda, né? Então, assim, foi mais uma parte da minha conversão. E aí você, o Puruca mudou algumas coisas. Cara, como eu disse da questão do Corinthians, né? Hoje eu ainda sou corintiano, porém, eu parei de ir pro estádio. Por quê? Estádio é pecado? Cara, é como o Oscar falou,
Vai do que você acha, porque para mim era. Porque toda vez que eu ia pro estádio, eu tocava contrassurdo na torcida do Corinthians, eles tiravam as carreiras de cocaína em cima do contrassurdo, cheirava e ia tocar. Ia gritar pelo Corinthians e tal. Então ali era meu lugar de perdição, meu lugar de desordem, né? E ali eu entrava dentro do pecado, porque eu estava ainda usando as drogas. E como ex-dependente químico, né? Eu não posso estar nesses lugares. Eu não posso estar. As lembranças vêm forte. Você passa no lugar. Esses dias eu pintei, eu nem vou falar onde, mas eu pintei um apartamento onde o cara que morava lá, o amigo e a mãe fumavam maconha. Eu dentro daquele apartamento. Cara, para mim foi uma tortura aquilo. Né? Porque veio lembranças, veio coisas que. E eu pedi para Deus para conseguir. Eu ia ficar 15 dias no apartamento, eu terminei em 4. Porque eu queria sair daquele lugar. Então, assim, hoje eu tô pintando a casa de uma evangélica, tá uma bênção, porque é louvor o dia inteiro. Então, Deus sabe da minha vida, até onde eu posso ir e o que eu não posso. Então, assim, como eu falei, tem algumas mudanças, né? Tô colocando uma aqui para ter noção de que, o Corinthians é pecado. Cara, não, mas o que eu fazia dentro da torcida do Corinthians era um pecado. Então, foi onde Deus foi mudando a minha vida. E só para pegar esse gancho do que o Oscar falou de confiar almas, né? A gente já imagina que o Oscar é um pregador internacional, então Deus confiou muitas almas a ele. Viu o Puruca que toca, tem vários ministérios, vários padres, confiou muitas almas a ele. Mas não, nem é sim tantas almas. Pode ser um simples pai de família que tem uma esposa e 2, 3 filhos. Aquelas almas foi confiada a ele. Então é nesse pequeno que a gente tem que ser forte, né? As almas nem sempre precisam ser tantas almas assim. Mas de repente o que Deus confiou pra gente foi 2, 3 almas ali da nossa família, não é verdade? Não é pela quantidade, né, que se mede o valor das almas, é isso aí. Exatamente, isso aí ficou muito legal, viu, Oscar? Só pegando esse ganchinho rapidinho. Paulo todo mundo conhece, né? Paulo, escritor de várias cartas e tudo mais, tal, né? Mas Ananias ninguém conhece. E foi Ananias quem orou por Saulo, né? Então, são desses anônimos que a igreja precisa. Pessoas que talvez nunca terão 1000 seguidores na internet, mas que farão a diferença na vida de muitos Saulos que Deus colocar no caminho, né? Eu, Oscar Locão, muita gente conhece, batemos aí 194 mil seguidores, mas minha esposa, a Ananias, que está lá em casa de joelho dobrado agora, ninguém conhece. São desses anônimos que a igreja precisa. Pessoas que nunca ficarão sendo reconhecidas na internet, na comunidade, nem nada, mas quando dobra o joelho no chão faz a grande diferença na vida de muitas pessoas. Sucesso. É bem como eu disse, o testemunho de vocês é riquíssimo demais. E aí, pra gente chegando aqui nos finalmente, né, pra encerrar, vocês têm mais algum recado, dica, uma frase, alguma coisa pra dizer pra quem tá acompanhando a gente que quer ver a morte do homem velho e ressuscitar com Cristo na Páscoa? Cara, nós vamos ter um encontro de mulheres agora, 11 e 12 de abril. E o nome deste encontro vai ser Seja Luz. Então, os caras têm um recado para alguém que está nos assistindo. Cara, seja luz do teu jeito. Né? Tem uma música mundana que diz: seja você, mesmo que seja bizarro, seja você. Seja luz e canal de graça onde Deus te colocar. Né? Seja no modo como você vai se vestir, como você vai se falar. Só seja luz. Eu me lembro de uma vez, eu gosto muito de ir para Porto Seguro, Bahia. Né? Eu lembro uma vez que eu fui em Porto Seguro e tinha um farol lá. Aquele farol hoje já não funciona mais. Mas o cara da CVC, né, o guia, ele falou assim: pô, esse farol aqui ele já funcionou por muito tempo, né? Não tinha esses aparelhos que tem hoje, GPS e tudo mais. Quando os navios estavam perdidos, aí esse farol que trazia as pessoas, né, para o Porto Seguro aqui, né? E aí eu falei: caramba, isso aqui tem tudo a ver com Deus, com a igreja, porque nós podemos ser luz na vida daqueles que hoje se encontram perdidos, desorientados, a começar pelos de dentro da tua casa. Então é isso que eu te digo. Não adianta você querer falar de Jesus para todo mundo e esquecer dos de dentro da sua casa. E pregar o evangelho é aquilo que você está falando, Renatão. Pregar o evangelho não é estar num púlpito, num ambão, não. Pregar o evangelho é dentro do teu serviço, é testemunhar que Cristo é o teu Rei, Senhor e Salvador da rua, onde Deus te colocar, né? Aproveitando aqui, poxa, a gente vê camisetas, terços, tudo em todos os lugares. Aí nós lançamos agora lá na Canção Nova, no programa PHN do Peter, né? O LPJ Movement, Loucos por Jesus.
Movimente de movimento, de ação, de sair da zona de conforto, de ir para cima, de não ter vergonha, né? Colocamos a cruz na língua, colocamos a cruz atrás, colocamos um foguinho de avivamento, né? Um tênis bem descolado. Esse daqui é o discípulo, esse daqui é o peregrino, né? Na pegada do Vans, colocamos loucos por Jesus sem ter vergonha, né? De estar com Jesus numa camiseta, num terço, agora num tênis, né? O pé esquerdo tem um foguinho, no pé direito tem uma cruz aqui. Já é sucesso, não vai ser, já é. A galera tomou posse, né? Desse pisante maravilhoso, né? Rumo ao céu aí, a caminhar junto com Jesus é bênção demais. E a última palavra que eu deixo para você, cara, você possa, aonde Deus te confiar, seja as almas que Ele te colocar, seja luz. Fala de Jesus, leve a palavra, né, como nós lemos agora, oportuna e inoportunamente, né, seja canal de graça na vida daqueles que Deus colocar no teu caminho, vale muito a pena. Seja Deus. Bom, só para fazer uma reivindicação, né? Não tem pra gente grande, tá? 47 não tem. A gente grande tem, pelo menos aquele calço 47, gente. É só É fazer uma prancha de surf. Bom, eu não vou estender, porque eu sei que o tempo já foi. Só eu falei pro Renato, até quando eu tava vindo pra cá, uma música que eu não consegui tirar ela da minha cabeça de lá aqui. Eu escutei ela umas 10 vezes até chegar aqui, né? E ela é bem antiga, talvez a Duda, a Ana Kesley. que não conheça, né? Não, Renato, não, elas não vai conhecem, lembrar. com certeza não. Ela do Eugênio Jorge, cara. E assim, tem muito a ver do que a gente tava falando aqui agora, né? Que a música fala assim: venha andar ao lado do Senhor, não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar, pare, pense muito bem, só Jesus te convém, a ti nada faltará, se a Ele você se entregar. É isso, cara, assim, um resumão do que a gente está falando. Se entregue a Jesus, não seja um ovelho sem pastor, siga Ele. Como o Oscar falou, olha para Ele que o resto dá certo. De bola, perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. A gente está feliz demais de receber essas vidas tão tocadas por Deus, esses sinais de luz, essas bênçãos tão claras, né? Não, sensacional, né? Sensacional. Muito obrigado. Contem com as nossas orações, contem com a nossa comunidade também. Aqui a gente está caminhando para a santidade das pessoas também. E quanto mais a gente conseguir colaborar, mais pessoas a gente alcança. Glória a Deus. E o mais importante, né? A galera vai ver os tênis aonde que eu compro. Ah, é Isso que eu ia verdade. falar agora. É verdade. Gente, vocês estão vendo o tênis, mas o Oscar agora tem que falar. Onde a gente acha? É na Besnick? Vende, Oscar? É o comercial. Vai chegar lá em nome de Jesus, né? Mas nós temos a nossa rede social no Instagram, @OscarLocão, e hoje, no nosso site, hoje já não precisa mais de www, antigamente precisava. Coisa moderna, hein, meu? Coloca lá no Google, lá, oscarlocão.com, Locão com K, Oscar, L-O-K-A-O. Então coloca lá no Google, oscarlocão.com, tem o nosso site, e hoje nós estamos chique, velho. Né? Tem tênis, tem boné, tem camiseta, tem eco bag, tem caneca, né? Tem moletom, tudo que você imagina aí que você possa evangelizar, nós temos lá no nosso site. Então, oscarlocão.com, entra lá, compra, peça o seu, a gente manda para todo o país, é bênção demais. As redes sociais, @OscarLocão, você me encontra no YouTube, você me encontra no Instagram, você me encontra no Facebook, né? E é bênção. E o dia que você estiver perdido lá para São Caetano, foi uma sexta-feira, na Avenida Teresa Campanella 308, mas você coloca no Waze Missão Loucos por Jesus, você vai encontrar a gente lá. Vai ser uma alegria muito grande poder acolher vocês também. Obrigado, eu que agradeço pelo podcast, muito bacana, bom bate-papo. Top demais. Eu queria agradecer mais uma vez aqui, o Cássio já agradeceu, mas Puruca e Oscar fazem parte da minha vida há algum tempo. São irmãos de confidências, de choro e de risada. E eu fiquei muito feliz quando o Oscar topou vir. Quando o Puruca falou que vinha também, eu falei, caramba, o que a gente vai fazer? Meu? Como que a gente vai colocar um cara daquele tamanho quadrado nisso aqui? Não sei se a gente vai conseguir fazer essa parte técnica, mas deu tudo certo e de verdade eu tenho certeza que tocou muitos corações. Nós falamos aqui hoje de coisas que a mim tocou muito. Então eu tenho certeza que muitas pessoas também foram invadidas por esse testemunho, por essas palavras. Eu tenho só a agradecer vocês dois. Deus abençoe, conte sempre com as minhas orações. O Oscar sabe que eu tenho um carinho gigante por ele, pela comunidade, pela Carolyn, e o Nores também. Queria só deixar um beijo no coração de vocês aqui, viu? É isso. Obrigado, pessoal.